Agora, vamos falar um pouquinho sobre a infância de Jesus. Um período que nós temos, como eu disse, poucas informações, mas temos alguns detalhes na Bíblia e alguns detalhes na história dos judeus que podem nos fornecer algumas informações sobre este período de Jesus. O que ele fez depois que ele volta então do Egito e vai morar em Nazaré? O que acontece com Jesus a partir dos seus 4 anos de idade até que ele comece o seu ministério a partir dos 30 anos de idade? Quando criança? Quando criança, provavelmente Jesus frequentou alguma sinagoga, alguma casa religiosa dos judeus ali na cidade de Nazaré. Essas sinagogas, as casas religiosas dos judeus, estavam espalhadas por todo o império, como também nós já vimos. Ele frequentou uma sinagoga para aprender a lei, como era costume na sua época. Então, nos dias de Cristo, a criança, quando ela já tinha aí a partir de uns 3, 4 anos de idade, ela começava a frequentar a sinagoga para que algum religioso ensinasse a ela a lei de Deus. Isso era o costume da época. Então, provavelmente, Jesus cresce nesse ambiente, junto com outras crianças, frequentando semanalmente a sinagoga para estudar e aprender mais sobre a lei e a palavra de Deus. Quando junior, ali na pré-adolescência, nós temos um episódio muito interessante. Apesar da Bíblia não falar muito como é o desenvolvimento da infância de Jesus, nós temos esse detalhe narrado para nós ali em Lucas, capítulo 2, quando José e Maria vão participar da festa da Páscoa em Jerusalém, e Jesus fica ali interrogando e ensinando as Escrituras para os mestres da lei naquela cidade. Vamos ler esse texto juntos então. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, isso aqui é um detalhe importante. Todos os anos, José e Maria viajavam de Nazaré, lá na Galileia, até Jerusalém, na região da Judéia, para participar da festa da Páscoa. Todos os anos, Jesus ia com eles, então, nessa peregrinação, nessa viagem para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Talvez você esteja pensando, nossa, que relapso, José e Maria. Bom, eles faziam essas viagens para a festa da Páscoa em grandes comitivas. As famílias se uniam, os parentes, os tios, os primos, a cidade quase que inteira viajava junto para participar da festa. Ali eles ficavam em pousadas, hotéis ou na casa de parentes e participavam da festa por alguns dias, depois retornavam em comboio. Jesus, como criança, provavelmente ficava brincando com seus amigos. José e Maria, ao retornarem, não perceberam a ausência de Jesus por um dia inteiro. Versículo 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Imagine então já o desespero de José e Maria procurando Jesus por toda a cidade, no local onde eles ficaram, na casa de conhecidos, até que encontraram Jesus dentro do templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então perceba, Jesus não ficou apenas fazendo perguntas e ouvindo, ele também respondia, ele também falava, ele também ensinava sobre a lei e a sua interpretação da lei. E as pessoas ficavam maravilhadas de ver aquele garotinho entendendo com profundidade a palavra de Deus. Quando seus pais o viram, versículo 48, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele então perguntou a Maria, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles, José e Maria, não compreenderam o que ele lhes dizia. Isso é muito importante para nós, essa passagem. Apesar de ser a única passagem que retrata aí a juventude, né, a pré-adolescência de Jesus, ela nos mostra a consciência que Jesus tinha da palavra de Deus e a consciência que ele tinha da sua tarefa messiânica. Ele diz que ele deveria estar na casa do seu Pai, na casa de Deus. Isso nos mostra que, de algum modo, Jesus tinha sim a consciência da sua tarefa messiânica, a consciência do seu relacionamento com Deus, a consciência de Deus como o seu Pai, apesar de ainda ser criança. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus
ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus então mostra aqui a sua consciência messiânica e também esse texto nos mostra que Jesus, mesmo enquanto criança, não cometia pecados. Ele não era desobediente aos seus pais e ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu de modo maravilhoso, agradando tanto a Deus quanto aqueles que estavam à sua volta. Quando adolescente, a partir aí dos 13 anos, lembrando que nós chamamos de adolescentes, eles não tinham essa nomenclatura naqueles dias, mas já aí na sua fase de adolescência, a partir dos 13 anos, era comum que o jovem menino aprendesse a profissão do seu pai, começasse a trabalhar com o seu pai para aprender a continuar o trabalho feito pelo mesmo. Nós conseguimos entender que provavelmente José era carpinteiro, porque Jesus ele é chamado de carpinteiro. Abra agora sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, aqui ainda a cidade de Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que estavam ouvindo ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Esse texto, então, nos traz algumas informações importantes sobre a vida de Jesus. Primeiro que ele tinha irmãos. Inclusive, aqui o texto cita o nome de alguns irmãos mais novos, filhos de José e Maria, que eles tiveram após o nascimento de Jesus, e algumas de suas irmãs também. Mas, mais do que isso, o texto diz que ele foi chamado de carpinteiro. Na sua cidade, Jesus era conhecido como um carpinteiro. Então, por isso, nós entendemos que provavelmente José era um carpinteiro e transmitiu todas as informações da sua profissão para Jesus. Assim, Jesus, enquanto não começa o seu ministério, enquanto não sai pelo mundo divulgando a sua mensagem, provavelmente trabalhou junto com o seu pai. Aqui o texto não narra e não cita José, o que nos mostra também que provavelmente José já tinha morrido quando Jesus começa o seu ministério, mostrando então que Jesus, por algum tempo, auxiliou no sustento da sua casa, auxiliou no sustento de Maria, sua mãe, e de seus irmãos mais novos. Essas são então algumas poucas informações que nós temos da fase da infância de Jesus. Nós veremos então que na sequência dos textos bíblicos há um salto temporal. Passa-se desse texto de Lucas, onde Jesus está no templo com 12 anos, e logo na sequência nós já vemos Jesus com aproximadamente 30 anos, começando o seu ministério, sendo introduzido por João Batista. Mas isso nós veremos então na próxima aula.